Olá, seja muito bem-vindo ao nosso mini curso de negociação de criptomoedas. Mas antes da gente falar de negociação de criptomoedas, a gente precisa falar de criptomoedas, tá? Então essa primeira aula, esse primeiro bate-papo que a gente vai fazer aqui agora, ele é bem focado para iniciantes, tá? Inclusive, a ideia de produzir esse conteúdo aqui, esse material, ela veio dos iniciantes que fazem parte lá do nosso grupo no Telegram. Inclusive, se você ainda não faz parte, fique à vontade, o link vai estar em algum lugar aqui nesse vídeo, provavelmente na descrição. Entra lá no grupo, a gente está sempre fazendo análise juntos, eu estou colocando algumas análises lá. Mas enfim, lá tem uma galera que é bem iniciante, mas bem iniciante mesmo, né? E essa galera fala, cara, às vezes eu vejo você colocando aí algumas análises, as coisas, só que eu fico boiando, não sei nada. Você tem algum conteúdo para bem iniciante, para eu conseguir pelo menos entender o que você está falando? E eu, de fato, não tinha esse conteúdo e por isso veio a ideia de trazer esse treinamento, né, esse mini treinamento aqui, tá? Então, antes da gente começar a falar de fato sobre análise gráfica, análise técnica, gerenciamento, a gente vai dar primeiro um voo raso sobre o mundo das criptomoedas, para que elas servem, o que difere o Bitcoin das outras criptomoedas, qual é a função das outras criptomoedas, o que são os stablecoins. Então essa primeira aula a gente vai basicamente fazer um panorama sobre tudo isso para você que é bem iniciante conseguir pelo menos entender de fato aonde você está investindo, aonde você está colocando o seu dinheiro, né? Apesar da gente ver bastante gente, né, que começa já comprando a moeda X, a moeda Y, sem nem saber para que serve, para que veio, qual é o objetivo do próprio Bitcoin, tá? Então, essa primeira aula a gente vai falar basicamente disso. Então, se você não é tão iniciante assim, você já sabe essas informações, fique à vontade para pular para o nosso segundo conteúdo, a nossa segunda aula, que a gente vai começar a falar de análise fundamentalista. Mas nessa aqui a gente vai falar de coisas bem básicas sobre o mundo das criptomoedas. Fechou? Tamo junto! O que é o Bitcoin? Para que ele serve? Uma pergunta que todo mundo deveria fazer antes de pensar em comprar qualquer criptomoeda, né? Antes de pensar em comprar sequer o Bitcoin, né? Você não vai comprar uma coisa que você não sabe nem o que é. Porém, acredite, é o mais comum. Eu acho que pelo menos no Brasil, 90% das pessoas que compram criptomoedas no Brasil compram só achando que é uma fonte de investimento e não fazem ideia do que é ou para que serve, e é por isso que perdem dinheiro, porque compram criptomoedas sem fundamentos, a gente vai falar sobre isso nesse vídeo aqui ainda, e acabam perdendo dinheiro porque nunca se deram o trabalho nem de tentar entender o que é ou para que serve. Então vamos primeiro tentar entender como surgiu o Bitcoin e para que de fato ele veio ao mundo, né? Durante muito tempo a gente viveu numa sociedade 100% centralizada. A gente sempre dependeu de uma organização ou de um órgão regulador para a gente fazer tudo. Para a gente exercer profissões, para a gente consumir conteúdos. Antigamente você não conseguia ser um jornalista sem você depender de uma emissora, de uma televisão ou de uma rádio. Você não conseguia consumir conteúdo se não fosse o conteúdo de uma emissora de televisão ou de uma rádio. Se você fosse músico, você não conseguiria ser um músico de sucesso sem depender de uma gravadora. Se você gosta de ouvir música, você não conseguiria ouvir música sem comprar o CD de uma gravadora. Então, quando a internet chegou, ela chegou com um pé na porta para acabar com isso. Hoje em dia, se você for jornalista, você consegue ser um jornalista de sucesso independente, com um canal no YouTube ou com um podcast. Você consegue consumir informação desse jornalista sem depender de uma emissora de televisão ou de uma rádio. Então, a internet ela veio com o objetivo de acabar com isso, de descentralizar coisas fundamentais do nosso dia a dia, que é a informação, exercer nosso trabalho, exercer nossa profissão. Só que faltava uma coisa a ser descentralizada, e essa coisa é o quê? O dinheiro. E quando o Bitcoin surge, ele surge exatamente com a proposta de descentralizar o dinheiro. Então, a gente já vivia num mundo onde a gente tinha quase tudo descentralizado. Porém, para você conseguir transferir dinheiro para o seu amiguinho, você depende de um banco para isso.
Quando o Bitcoin surge, ele surge exatamente com a proposta de acabar com isso. Você agora consegue armazenar e transferir sem depender de nenhuma instituição ou nenhum órgão regulador. A gente sabe que o nosso dinheiro que está lá no banco, ele é um dinheiro que é só um número na tela. Se todo mundo quiser sacar todo o dinheiro que tem no banco ao mesmo tempo, nós sabemos que o banco não tem dinheiro para pagar todo mundo. E chora, porque o dinheiro que está no banco, aquele número que vê na tela, não é seu. A realidade é essa. No momento que você coloca no banco, você passa a custódia do teu dinheiro para o banco. O banco te deve aquilo ali? Sim, mas se ele quebrar, você vai ficar sem e ponto. Se você tiver qualquer tipo de problema com o Estado ou qualquer coisa, o Estado simplesmente vai lá e fala: bloqueia o dinheiro do fulano, e você fica sem o seu dinheiro. Então, quando o Bitcoin surgiu, ele surgiu exatamente com essa proposta. O Bitcoin, se você for o detentor das chaves privadas da sua carteira, só você tem o controle do seu dinheiro. Só você transfere, só você detém, você não depende de ninguém para isso. Tanto quem está recebendo, quanto quem está transferindo. Você não precisa de uma instituição ou um órgão para você realizar transações financeiras. E o Bitcoin, ele veio exatamente com esse objetivo. Inclusive, recentemente a gente comemorou o Bitcoin Pizza Day, que é uma data que marca a primeira transação realizada por Bitcoin. Se eu não me engano, foram 2 pizzas compradas, acho que nos Estados Unidos, por 10 mil Bitcoins. Ficou um pouco cara essa pizza, né? Vamos concordar. Mas é uma data especial que marca a primeira operação financeira descentralizada, sem depender de nenhum banco. Então, toda vez que alguém te perguntar o que é Bitcoin, você vai responder: Bitcoin é liberdade, é não depender de banco, é eu ser dono do meu próprio patrimônio. Foi para isso que veio o Bitcoin e é para isso que ele serve. Fechou? Vamos para o segundo ponto. Maravilha, Caio. Você falou já do Bitcoin, eu já entendi para que ele serve. Eu já entendi que o Bitcoin ele surgiu com o objetivo de livrar a gente das garras do sistema financeiro tradicional, para a gente poder ter liberdade de deter o nosso próprio dinheiro e de transacionar o nosso próprio dinheiro sem depender de ninguém e sem ter o risco de simplesmente chegar um governo e ir lá confiscar ele da gente. Eu já entendi que essa é a proposta do Bitcoin e é para isso que ele veio. Mas e as outras criptomoedas? Bem, as outras mais de 22 mil criptomoedas, se eu não me engano, a última vez que eu olhei era isso, elas vão se dividir em basicamente 2 categorias. As altcoins, que vão ter sua singularidade, sua particularidade, a sua utilidade em cada uma delas, e as shitcoins e memecoins, que o que elas têm em comum é não servirem para nada. Elas servem apenas para especulação. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, mas primeiro vamos focar nas altcoins. E mais especificamente vamos focar no Ethereum. Para que serve o Ethereum e para que ele veio? O Ethereum ele tem uma estrutura bem parecida com a estrutura do Bitcoin, porém ele veio com um upgrade. O Bitcoin ele basicamente serve para você realizar transações financeiras. O Ethereum ele já tem uma funcionalidade a mais. Você consegue realizar contratos na rede da Ethereum, que são os chamados smart contracts, né? Que são os contratos inteligentes. E além disso, você também consegue criar aplicações na rede da Ethereum. Ou seja, além de você realizar transações, você consegue ir um pouco além e realizar contratos inteligentes. Então, o que são contratos inteligentes? Contratos inteligentes, aqui explicando de uma forma mais superficial, é uma forma automatizada de você realizar contratos. Então, por exemplo, um contrato de compra e venda ou um contrato de locação que dependeria de um transferir, um realizar o depósito calção, ou o outro realizar a entrada e o outro realizar o valor dos pagamentos das taxas, coisas que aconteceriam dependendo de cada uma das partes ou de intermediadores. Nos contratos inteligentes você consegue fazer tudo de forma automatizada, o que torna praticamente impossível de ser fraudado. Inclusive, eleições em contratos inteligentes seriam uma das maneiras 100% seguras de você realizar uma eleição, por exemplo, se fosse uma eleição realizada numa blockchain da Ethereum, por exemplo. Você conseguiria realizar ali os contratos inteligentes, onde seria impossível você fraudar aquilo ali. Então, basicamente, o Ethereum ele veio com a mesma função do Bitcoin, só que com um plus, com essa possibilidade de você desenvolver aplicações que realizam e executam esses contratos inteligentes,
trazendo mais dinâmica e mais facilidade e mais velocidade, né? Então, coisas que demandavam prazos, né? O cartório dá um prazo X, num contrato inteligente você consegue realizar tudo com muita velocidade, de forma automática e segura, né? Tirando a possibilidade de fraude, porque tudo já foi firmado previamente naquele contrato e ele executa tudo de forma automática. Então, o Ethereum ele veio com essa função. E daí vieram outras criptomoedas, como Solana, Polkadot, Polygon, que vieram cada uma delas com suas funções também. Algumas parecidas com as outras, outras com outras funções, em funções de empréstimos. Hoje você consegue realizar empréstimos de criptomoedas com garantias em blockchain. Você consegue realizar segurança, inteligência artificial. Você tem cada uma das altcoins, elas vão ter a sua particularidade, que são várias. Então, por isso que quando a gente vai fazer a análise de um projeto, é sempre importante a gente saber para que ele serve. Então, se você já toma esse cuidado, quando a gente entrar na nossa segunda aula sobre análise fundamentalista, você já evita perder bastante dinheiro, porque você vai aprender que para você comprar um ativo, você precisa, no mínimo, saber para que ele serve. Beleza? Ótimo, Caio. Mas e as meme coins ou shitcoins? Para que elas servem? As meme coins e shitcoins, elas basicamente servem para especular, porque são moedas meme, como o próprio nome diz, que foram criadas sem nenhum objetivo, foram criadas de zoeira, só que criaram uma comunidade gigantesca e acabou formando uma ótima oportunidade de especulação. Então, qual é o problema das meme coins? A galera compra achando que aquilo ali vai valer rios de dinheiro, quando a tendência é ela ter uma valorização de curto prazo e futuramente ela só desvalorizar até o dia que ela simplesmente quebre e acabe, tá? Então as meme coins ou as shitcoins, elas não têm grandes utilidades como as altcoins, mas isso é o que difere entre elas. E a gente ainda tem uma quarta categoria, que é as stablecoins. O que são as stablecoins? As stablecoins são basicamente as moedas fiduciárias, o real, o dólar, o euro, representados em tokens dentro de blockchains, pareados com essas moedas fiduciárias. Então, quando você vê, por exemplo, o BRLZ, acho que é isso, né? Ou é BRZ, alguma coisa assim. É um token que representa o real, que vai ter sempre o mesmo valor do real em uma blockchain. Ou seja, você consegue transacionar em real ou em USDT, que é da Tether, ou em USDC, que é da Circle, se eu não me engano, que representam $1, você consegue transacionar moedas fiduciárias pareadas com essas moedas em blockchains de forma descentralizada. Então você também consegue ter reais e dólares sem depender de bancos, né? E esse é a grande sacada das criptomoedas. Você consegue inclusive ter ouro, por exemplo, se eu não me engano é o PAXG. Nas criptomoedas você consegue comprar ouro dentro de uma blockchain, o que é um token ali que representa o ouro. Então, o ponto principal é o que a gente precisa entender nisso tudo que eu tô falando, independente de você ser um amante de meme coins ou de shitcoins ou preferir outros tipos de criptomoedas, você precisa saber o que você está comprando. Se é uma meme coin, você precisa saber que normalmente, pelo menos quando algumas depois começam a desenvolver blockchain, começam a criar aplicações, começam a ter utilidade, conforme vão tomando proporção. Mas toda meme coin, quando ela surge sem objetivo nenhum, ela surge simplesmente por surgir. Ali é a oportunidade de especular, só que aí vai demandar um conhecimento técnico muito apurado, principalmente de análise gráfica, né? Por isso que as meme coins, para você investir, você deveria ter um pouco de experiência para você saber a hora de você sair e não simplesmente comprar moedas sem fundamento nenhum e deixar elas lá na sua carteira como se um dia elas fossem valer $1 bilhão, coisa que a chance disso acontecer é mínima, até porque você precisa analisar. A gente vai, na parte de análise fundamentalista, a gente vai entender que cada moeda tem o seu supply, que é a quantidade máxima de moedas. Aí você vai ver, o Bitcoin, por exemplo, ele pode ter 21 milhões de unidades de Bitcoin, por isso que torna ele tão escasso, tão caro. Você vai pegar
uma shitcoin dessa, ela vai ter não sei quantos trilhões de tokens. Então, nem todo o dinheiro do mundo faria esse token, essa meme coin, essa shitcoin, valer $1, por exemplo. Então, são coisas que você precisa entender e saber analisar para você não ter nenhum problema. Mas entendendo o que são criptomoedas, o que são altcoins, o que são meme coins, o que são stablecoins, que são as moedas pareadas com as moedas fiduciárias, o real, o dólar, e sabendo todo o contexto, você já está pronto para pelo menos começar a comprar Bitcoin, que é a moeda de todas as criptomoedas mais segura e mais estável entre elas. Fechou? Maravilha. Agora que a gente já está ciente do básico, a gente já sabe o que são altcoins, a gente já conhece o Bitcoin, já sabe para que ele serve, a que veio. Já sabemos o que são as stablecoins, para que elas servem, as shitcoins que não servem para nada. Agora que a gente já sabe o básico para poder entrar nesse mercado, né? Claro que existe mais conhecimento, é muito mais profundo, tem várias coisas que englobam o mundo de criptomoedas, né? As NFTs, os pools de liquidez, o stake. Você tem várias coisas que eu não vou falar aqui porque vai fugir um pouco do foco do curso básico, né? Isso vai ficar lá para minha área de membros, que vai ser lançada em breve, onde vão ter vários mini cursos específicos. Tá? Esse curso gratuito aqui é um curso básico, onde obviamente não tem como englobar todo o conteúdo de criptomoedas, tá? Mas uma outra informação básica e importantíssima, agora que você já sabe o que é e para que serve tudo isso, é você saber onde você transaciona, onde você compra, onde você vende, onde você armazena. Vamos começar por onde você compra, tá? Existem dois tipos de corretoras. Existem as corretoras centralizadas e as corretoras descentralizadas. Caio, mas você não falou que era tudo centralizado? Mais ou menos. As corretoras centralizadas são corretoras onde você vai comprar os ativos, só que eles vão ficar armazenados enquanto estiverem nessas corretoras em carteiras de titularidade da corretora. Ou seja, assim como o banco, se essas corretoras quebrarem, você perde tudo. O seu dinheiro que está no banco, por ele ser centralizado, se ele quebra, você perde o seu dinheiro, né? Em 90% dos casos é assim que acontece. Só que a diferença das corretoras para os bancos é que as corretoras possibilitam você enviar, né, as corretoras centralizadas, você compra esses ativos por elas e você consegue enviar elas para uma carteira de sua titularidade. O banco, você não compra dólar no banco e manda ele para uma conta onde o governo não confisca, onde ninguém sabe quanto tem. Isso não é possível. Nas criptomoedas é completamente possível quando você compra por uma exchange centralizada. Você pode comprar por ali, deixar armazenado se você caso queira fazer uma transação rápida, ou você pode enviar para uma carteira aonde você é o detentor da sua titularidade. E quando a gente fala de carteira, você tem basicamente algumas opções. No caso do Bitcoin, você tem a Paper Wallet, que é uma carteira meio que de papel, né, onde você consegue gerar ela de forma offline e imprimir, tá? Então você vai guardar, sei lá, num cofre ou esconder em qualquer lugar e aquela carteira nunca teve acesso à internet. Não tem como, aí você consegue mandar os ativos para o endereço público dela, porque qual é a estrutura de uma carteira? Você tem o endereço público, que é como se fosse o seu número de agência e conta, e o endereço privado, que é como se fosse a senha da sua conta, o acesso, né? Esse endereço privado, ele não pode ter acesso à internet, porque senão ele já começa a estar suscetível a hacker, a várias outras situações. Na carteira, na Paper Wallet, no caso do Bitcoin, você consegue imprimir isso offline sem ter acesso à internet e, através das corretoras centralizadas, você compra e manda para essas carteiras offline. Os ativos que você vai estar comprando vão estar 100% seguros ali nelas, beleza? Até o dia que você conecte elas na internet. Você tem a possibilidade das hard wallets também, que são mais seguras e mais tecnológicas. São aparelhinhos onde você consegue suportar vários tipos de criptomoedas, né? A Paper Wallet, se eu não me engano, só está disponível para o Bitcoin. Na hard wallet, a maioria delas suportam várias criptomoedas de várias redes, várias blockchains diferentes. Então você consegue mandar Bitcoin, Polygon, Ethereum,
Solana, você consegue mandar tudo para essas hard wallets e está 100% seguro até quando você conecta elas a uma carteira online, tá? Porque elas têm todo um sistema de segurança onde você vai ser o único detentor da chave privada, enfim. E você tem as carteiras online, que são as carteiras que você adiciona lá no navegador do seu computador ou do seu celular, onde essas carteiras elas também vão ser 100% suas, só que elas estão mais suscetíveis a ataques de hacker, a pessoas descobrirem, principalmente se você salva a chave privada dela no seu próprio computador, né? Eu tenho uma conta no Evernote que toda hora alguém invade essa conta, porque provavelmente o Evernote tem histórico das pessoas salvarem carteiras de criptomoedas ali. Então muita gente entra. Óbvio que eu não tenho nenhuma chave privada salva ali no meu Evernote, né? Até porque eu já teria perdido tudo se fosse o caso. Mas a carteira online ela é uma forma rápida de você transacionar ali, sem você precisar conectar a carteira. Mas, de fato, as hard wallets são as carteiras físicas, né? Que você tem a SafePal, você tem a Trezor, você tem a Ledger, tem várias marcas aí que fazem esse tipo de trabalho. São a forma mais segura de você fazer, de você armazenar as suas criptomoedas, beleza? Beleza, Caio, mas e o que são as DEX, as corretoras descentralizadas? Você falou das corretoras centralizadas, eu já entendi que são corretoras onde os ativos ficam armazenados em carteiras da propriedade delas e não suas, que você tem a possibilidade de mandar para carteiras de sua propriedade. Mas e as corretoras descentralizadas? Qual é a função delas? O que elas fazem? As corretoras descentralizadas, elas fazem basicamente, né, de uma forma meio superficial, a mesma coisa. Serve para você comprar, vender, trocar. Só que quando você realiza essas transações, as moedas são armazenadas em carteiras da sua titularidade. Então, você conecta a sua carteira à corretora para você realizar as transações. Na corretora centralizada, você não conecta nada. Na corretora centralizada, você simplesmente vai comprar, né? Você vai fazer um Pix, que é mais prático, né, para a corretora. Por isso são centralizadas, porque estão suscetíveis à regulamentação dos países, né, em sua maioria. Você vai comprar, só que aquele ativo vai estar armazenado na carteira da própria corretora, tá? No momento que você envia para sua carteira privada, o ativo está armazenado numa carteira de sua propriedade. Se você conecta a carteira da sua propriedade numa corretora descentralizada, você não precisa mandar ele de volta para a corretora centralizada para você comprar uma criptomoeda. Você comprou, sei lá, o STT e mandou para sua MetaMask, que é uma carteira da sua propriedade, né? Comprou pela carteira da corretora, mandou para sua carteira. Quero comprar um outro ativo. Aí você manda de volta para a corretora? Não precisa. Você pode usar corretoras descentralizadas, onde você simplesmente vai conectar a sua carteira e você consegue transacionar os ativos ali, beleza? É claro que tem muito mais informação, tá? Aqui são informações básicas para que você entenda o que é de fato, mas são informações fundamentais e importantes para você poder começar a ter noção de como negociar ativos no mercado de criptomoedas. Próxima aula nós vamos começar a falar de análise, tá? Como analisar se o ativo é bom, se não é. Nas aulas seguintes nós vamos falar de análise gráfica, que já é uma outra coisa completamente diferente. Mas essa primeira aula, ela basicamente reuniu o conhecimento necessário para você poder iniciar nesse mercado, tá? Próxima aula, vamos falar de análise fundamentalista e análise econômica. Fechou? Tamo junto!